Nós não podemos nos deixar levar pelas aparências, né? Pelas circunstâncias, mas nos guiar pela fé, nas promessas de Deus. É o que nós estamos lendo agora em Números, né? Vimos ontem, aqueles 10 espias foram ver a terra, mas quando voltaram só 2 se mantiveram firmes na promessa. Os demais olharam para as circunstâncias. E vamos dar continuidade a esse tema, Números 14, vamos ver se a gente chega ao 15. Vamos pedir a Deus uma direção? Deus meu e Deus meu Pai, que o Senhor venha nos conduzir e dirigir através da Tua Palavra e nos orientar por meio dela, para que possamos estar firmes e fortes até o final dessa jornada da fé. Nós estamos empenhados a ler a Tua Palavra e eu peço que o Senhor fale conosco aqui agora. Em nome de Jesus. Amém. Lá no versículo 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? Sabe, isso aqui me dá uma certa revolta, porque eles tão fácil, né, criam nos sinais, mas também tão rápido eram incrédulos para com os próximos desafios, né? Poxa, Deus tirou eles daquelas lamas, arrancou eles daquela maldição. Agora eles querem voltar para lá. Olha, não é fácil. E o pior é que a gente vê isso acontecer nos dias de hoje, né? O comentário diz assim, ó: o espírito de rebeldia, murmuração que agia no meio do povo sempre se manifestava por intermédio de alguém. E assim alcançava todo o acampamento. Por causa da palavra negativa dos 10 espias, o medo se propagou de tal maneira que os filhos de Israel desejaram a morte. Assim o diabo tem agido em todas as gerações. Todas as vezes que uma pessoa está focada em conquistar algo muito importante, sorrateiramente ele tenta distraí-la com problemas e dúvidas para roubar a sua fé. E veja se não é assim, né? Como o bispo está dizendo. E olha o poder da influência para o mal, né? O ser humano já tem essa inclinação, né, para o mal. Então quer dizer, daqueles espias, 2 se mantiveram na fé e falou: eia, vamos subir, vamos possuir, quer dizer, vamos olhar para as promessas. Os demais não, os demais falaram dos problemas, aí as pessoas só ouviam os problemas. Elas nem sequer deram atenção à promessa de Deus. E hoje é a mesma coisa, as pessoas elas olham muita circunstância, elas avaliam as suas condições, elas falam: eu não tenho condição. Olha a circunstância em que eu vivo, quando você deveria estar olhando para a promessa. E isso é fé. Fé é isso, é você crer no sobrenatural. Porque se é algo que você pode fazer, não precisa de fé, você vai, age e faz. Mas quando diz respeito a Deus sobrenatural, você precisa da fé. Seguindo agora para o 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Comentário: voltemos ao Egito. O povo preferia voltar a ser escravizado no Egito a enfrentar a batalha pela sua própria terra. Chega a ser irracional tal atitude. Mas esse mesmo absurdo tem sido cometido por muitos cristãos. Isto é, mesmo tendo experimentado a liberdade oferecida pelo Senhor Jesus, colocam-se debaixo do jugo da escravidão do diabo. É triste. Mas uma grandiosa realidade dos nossos dias, né? As pessoas, elas trocam a presença de Deus por qualquer coisa deste mundo. Passageiro. No 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão
retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Esse é o espírito que a pessoa tem de não aceitar, não se render, não se dobrar às circunstâncias, né? Ela sabe o Deus que ela tem crido. Quer dizer, a consciência tranquila faz isso. Faz você crer em Deus e descansar na força deste Deus. Vamos ler o comentário. Josué e Caleb foram sábios ao resistirem àquele espírito de incredulidade, pois mantiveram viva a confiança em Deus. Devido a isso, o povo desejou apedrejá-los. Por causa da fé, eles eram como pontos de luz em meio a uma multidão mergulhada em trevas. Em todos os tempos, quem realmente é de Deus sofre perseguições. No entanto, a resistência e a perseverança em se manter firme na verdade garantem o cumprimento das promessas de Deus. E aí eu pergunto para você, o que você está disposto a fazer? Porque quem é da luz incomoda quem está nas trevas. Esses dois aqui incomodaram todas aquelas pessoas que estavam mergulhadas nas trevas. Mas quando você está certo e Deus é com você, eu duvido que eles consigam fazer algo contra você. O 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A glória do Senhor apareceu no momento em que o povo intentava matar Josué e Caleb. Para aqueles homens de fé, a glória foi revelada para salvá-los, mas aos incrédulos para repreendê-los. Essa glória consiste na manifestação dos atributos de Deus, como justiça, benignidade, verdade, ira, entre outros. A glória de Deus emana do seu espírito para o espírito do homem, para que possamos vê-la de forma favorável em nossas vidas. A condição fundamental é crer e obedecer a palavra do Altíssimo, conforme ensinou o próprio Senhor Jesus a Marta. Não te tenho dito que se creres verá a glória de Deus, como está em João 11:40? Então quer dizer, a glória de Deus, Deus apareceu ali para pôr um ponto final naquela situação, né? Mas sabe, me revolta, me revolta mesmo. 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? E aí o comentário do bispo: até quando não crerão em mim? O Eterno se manifestou no meio dos filhos de Israel com grandiosos milagres, dando prova da sua presença e do seu poder. Mesmo assim, eles não creram. Momentaneamente, os filhos de Israel mostravam agradecimento e fidelidade, mas logo se esqueciam dos benefícios recebidos e, sobretudo, dos mandamentos sagrados. Esse modo de agir e de pensar também tem sido uma prática comum entre cristãos que se deixam levar pelo desespero, pelas emoções e por palavras negativas. Embora recebam a palavra do Altíssimo, rapidamente se esquecem dela e duvidam do caráter divino. Quer dizer, Deus não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. Então, não temos que duvidar de Deus. Duvide de si mesmo. Duvide dos seus pensamentos. Se eu tenho que duvidar de alguém, eu vou duvidar de mim. Será que eu sou capaz mesmo de crer na palavra de Deus, como está escrito? Ou vou duvidar de Deus? Porque da parte de Deus ele continua sendo o mesmo. Graças a Deus. 12. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares esse povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente,
e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Quer dizer, Deus estava disposto, então, a eliminar aquela nação, aquele povo rebelde, né? Aquele povo incrédulo, e iniciar uma nova nação através daqueles que estavam dispostos, de fato, a se manter firme. Mas Moisés intercedeu por aquele povo, e ele falou, né? Deus é misericordioso, é longânimo, quer dizer, ele vai tolerando determinada... Ele nos tolera, né? É verdade. E que perdoa a iniquidade e a transgressão, e que o culpado não tem por inocente. Quer dizer, você cometeu crimes, você vai pagar por esses crimes. Você fez coisas erradas, por exemplo, você no seu casamento, você foi um homem que maltratou sua esposa durante anos e anos. Você não pode esperar que uma mudança sua, como que da noite para o dia, a sua esposa venha crer em você e vai ficar tudo bem. Não, isso não é real. Vai levar seu tempo, né? O tempo da reconquista, o tempo de firmar que você realmente mudou, assim vice-versa. Se houve uma traição, foi uma quebra da fidelidade. Se o seu cônjuge aceitou estar com você, então tem que se deixar dar o tempo necessário para que se reconquiste a confiança de novo. É difícil, mas Deus, ele perdoa, mas não inocenta. No 19, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão somente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocam haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Então, aqui está a prova do que vale a pena ser fiel, manter a fidelidade em Deus. Quer dizer, ao passo que aquele povo, sendo incrédulo, eles não entrariam na terra prometida, já Josué e Caleb, esses dois homens, os únicos que entrariam na terra prometida, eles são daqueles que saíram do Egito, né? Eles saíram da escravidão, eles passaram por aquela dor, por aquele sofrimento, e agora eles vão entrar na terra prometida. E por que eles? Porque eles creram. Então, o que significa dizer que se você quer as promessas de Deus, você tem que crer nelas. Não adianta apenas você falar que crê e duvidar no coração. Você tem que crer de todo o coração. E crer de todo o coração é você ter paz. Olha só o 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, aquele povo iria morrer no deserto. Eles não iriam entrar na terra prometida. Hoje, nós estamos também caminhando no deserto, rumo à terra prometida, que é a salvação. Você não pode aceitar morrer no meio do caminho e não entrar. Poxa, está amarrado. Você já lutou tanto, sacrificou tanto, você já fez tanta coisa para chegar até aqui, você vai desanimar agora. Então mantenha-se firme, mantenha-se crendo. Ele diz assim, ó, no 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, porei nele, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos,
e levarão sobre si as vossas infidelidades, até os vossos cadáveres se consumam no deserto. 40 anos é a mudança de uma geração. Aí você pode até pensar, poxa, mas que Deus tão duro, né? Tão cruel, agora matando esse povo. Não, não. Consequência das escolhas que eles fizeram. Sabe o que é ser livre? Sabe o que é ser livre, liberdade? É você ter opções. Você tem a opção de comer do fruto da árvore e morrer, ou você tem a opção de se manter no paraíso e com o Senhor Jesus. Isso é ser livre. Você poder escolher. Não poder escolher é falar assim, ó, você só pode comer desse fruto e você vai morrer. Acabou. Isso é não ter escolha, mas todos nós temos. Você tem, eu tenho também. Diz assim, ó, no 35, eu, o Senhor falei, assim farei a toda esta má congregação. No 34, segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. O comentário do 39. O povo se contristou muito, mas não se arrependeu de fato dos seus pecados. Os israelitas brincaram com Deus e com sua disciplina, ao acharem que poderiam murmurar e se rebelar sem sofrer as consequências dos seus atos. No entanto, o Altíssimo vê e ouve tudo que está pronto a retribuir a cada um conforme as suas ações. Para saber se uma pessoa está realmente arrependida, não repare nos seus lamentos, mas sim na sua humildade em reconhecer seus erros e iniciar uma trajetória inversa da que antes percorria. O arrependimento verdadeiro conduz o ser humano imediatamente à obediência. A obediência e a busca a Deus. A vontade de conhecer a Deus, né? Seguindo para o 40. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Olha só, que teimosia, né? Deus já tinha dado a direção que já era, acabou, vai passar essa geração, vocês não vão entrar lá. Só que agora eles queriam dar uma de bonzinho e falar, não, mas agora nós cremos. Agora nós cremos e queremos entrar lá. Vamos destruir os inimigos. Olha a cabeça deste povo, né? Cabeça de vento. Diz assim, ó, 41. Mas Moisés disse, por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Então quer dizer, primeiramente, se eles tivessem obedecido a palavra de Deus, eles iriam lutar contra aquele povo e iriam vencer. Eles poderiam ser gigantes, eles poderiam ter muralhas, eles poderiam ter exércitos. Nada disso impediria os planos de Deus de se concretizarem. Mas agora, Deus deu outra direção. Essa geração incrédula vai morrer no deserto. Só Josué e Calebe vão entrar na terra prometida. Só que agora esse povo deu uma doida e falou assim, não, agora nós cremos e nós vamos invadir lá e vai dar tudo certo. Não, não vai mais. Acabou. Deus não vai mais estar lá. Olha, não é fácil. No 44, contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os em Ormá. Não precisava de nada disso acontecer. Era só eles se manterem firmes. Agora não tem como voltar atrás. Está entendendo? Por que as suas escolhas ela é tão importante?
e elas definem o que você vai ser lá na frente. Minha amiga, meu amigo, para de fazer escolhas erradas, baseada na fé do coração, na fé da emoção. Olhe para a palavra de Deus. Se você quer agradar a Deus, siga o que está na palavra de Deus. Comece a afirmar sua fé, sua vida sobre a palavra, a base, né? O fundamento. Lembra? Jesus falou dos 2 fundamentos. Um homem construiu sua casa sobre a rocha. Já o outro, ele decidiu construir sobre a areia. Quem constrói sobre a rocha, né, leva mais tempo, é mais difícil, é mais sacrifício. O que construiu sobre a areia não sacrificou, foi rápido. Só que quando vieram o vento, a tempestade, a água, tudo isso, o que estava sobre a rocha permaneceu, não foi abalado. Mas quem construiu sobre a areia se desmanchou, acabou. O fundamento é Jesus. Constrói sua vida sobre Jesus. Para de construir sua vida sobre as emoções, sobre as escolhas erradas que você faz. Uma vida torta. Quando você decidir acertar, viver uma vida com Deus, Deus vai te abençoar. Só depende disso. Olhe para Jesus. Para de olhar para os outros. Para de olhar para a vida das pessoas. Olhe para a sua vida. Porque enquanto você está olhando para os outros, sua vida está parada. Olhe para Jesus. Você tem que andar para frente. Você tem que andar olhando para Jesus. E Deus vai te abençoar. Tá certo? Que Deus abençoe você. Dê o seu gosto nesse vídeo de hoje. Faça o seu comentário. Manda esse vídeo para alguém, tá bom? Não esquece disso não. Fique bem.